Olá, queridos, seja muito bem-vindo à aula de número 2 do nosso seminário Formando Pregadores de Excelência. Eu sou Lucas Lopes, estou muito feliz por mais uma vez você separar um tempinho aí da sua agenda para estar conosco aqui nesse seminário. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os nossos dias atuais, que é o tema sobre avivamento. Na aula de hoje nós vamos entender qual é a pregação que desperta o avivamento. Olha, eu confesso que essa não era o tema da aula de hoje. Eu ia falar na aula de hoje sobre os 7 erros que pode levar o seu ministério à falência. Estava tudo preparado, estávamos ajeitando as últimas coisas dessa aula. O Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração para falarmos sobre avivamento. Então, nós vamos falar hoje sobre a pregação que desperta o avivamento, que é um tema que também vai te ajudar em muito. Você que já prega a palavra de Deus, ou você que está iniciando agora o ministério da pregação, ou que deseja iniciar esse ministério. Eu quero começar a aula de hoje lendo um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, a partir do versículo de número 13. Vamos ler o versículo de número 13 ao versículo de número 16. Vai aparecer aí na sua tela, eu vou ler aqui na minha tradução, que é King James, e você vai então acompanhar. Vamos lá. Minha tradução diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, com que se há de temperar? Para mais nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Deixa eu enfatizar o versículo número 16, a parte A. Diz assim, vamos lá, novamente. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Queridos, nós precisamos entender qual é o real objetivo da igreja aqui na Terra. Enquanto nós não entendermos que a missão da igreja é anunciar o Evangelho, nós seremos como essa luz que está escondida debaixo do vaso ou debaixo de um cesto, como algumas traduções dizem. Quantas pessoas estão do nosso lado, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, no nosso colégio, ou até mesmo dentro das nossas igrejas, que estão sofrendo de depressão, que estão angustiadas, que estão deprimidas, depressivas, pessoas que estão vivendo a sua alma em trevas. E nós, como luz, não estamos conseguindo fazer com que a nossa luz resplandeça na vida dessas pessoas a fim de alcançá-las. Se você está aqui nesse seminário, eu acredito que Deus te incomodou. E eu acredito fielmente que Deus está incomodando uma geração para poder se levantar e brilhar e ser luz na vida de alguém. Se você está aqui nesse seminário, eu tenho certeza que você está tentando se preparar para ser usado por Deus para realmente incendiar talvez a sua escola, talvez a sua faculdade, talvez a sua casa, talvez a sua igreja, talvez o seu bairro ou um país inteiro. Eu tenho certeza que Deus está chamando jovens, homens, mulheres, adultos e até mesmo crianças para realmente fazer a diferença, para realmente ser luz na terra, a fim de não nos escondermos, mas a fim de iluminarmos a nossa cidade e por onde nós passarmos. Porém, para podermos acender outras pessoas, nós precisamos estar acesos. Para iluminarmos outras pessoas, nós precisamos ser luz. Não tem como uma lamparina apagada tentar acender uma outra lamparina apagada. Logo, não tem como você, eu, sermos usados por Deus se nós estamos apagados. É por isso que nós precisamos urgentemente de um avivamento. Mas o que é avivamento? Avivamento é quando o Espírito Santo de Deus renova, revive a igreja que está sonolenta. Logo, o avivamento é a revitalização
de onde já existiu vida, mas que por algum motivo ou outro está apagado, está morto. Nós, como igreja do Senhor, antes de sairmos para evangelizar, antes de sairmos para anunciar o reino dos céus na terra, nós precisamos estar acesos para que a nossa luz possa realmente passar para as outras pessoas. Repare o que Jesus disse antes de subir ao céu. Ele chega até os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto possais ser revestidos de poder. Que foi realmente a descida do Espírito Santo de Deus, que está descrita lá em Atos 2. Depois que Jesus diz ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ele dá uma outra ordem. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então repare que o fato de nós irmos para a igreja, para dentro do templo, é para nos revertirmos do Espírito Santo de Deus. E após estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, nós possamos então estar preparados para sair de dentro das quatro paredes e iluminar as outras pessoas que estão lá no mundo, lá fora. Esse revestimento do poder de Deus é necessário para podermos impactar vidas. Repare que Pedro, após a descida do Espírito Santo de Deus, ele foi pregar e em uma única pregação, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então, entenda que a igreja não foi chamada para ficar dentro das quatro paredes. Não, de forma alguma. O ato de irmos para a igreja e cultuar a Deus é justamente esse, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E depois de acontecer isso, sairmos de dentro da igreja e irmos então alcançar vidas que estão perdidas nas trevas. A igreja foi chamada para fora. É fora das quatro paredes que nós evangelizamos e que nós ganhamos almas para o reino de Cristo. Olha, eu confesso e acredito que o principal fator que está impedindo a igreja de realmente despertar-se para um avivamento são as pregações que estão sendo ministradas em cima dos nossos púlpitos. Antes de falar da pregação que desperta o avivamento, eu quero falar sobre a pregação que está sendo ministrada dentro das nossas igrejas, que tem sido esse fator que está impedindo o avivamento. Infelizmente, nós vivemos várias épocas de pregações dentro da igreja. Nós vivemos a época da pregação genuína da palavra, nós vivemos uma época da teologia da prosperidade e agora nós estamos vivendo a teologia do coach, a pregação do desenvolvimento pessoal. Os nossos pregadores, evangelistas, pregadores itinerantes, é claro, eu não vou generalizar, não são todos. Ao invés de se aprofundarem no conhecimento da palavra, na busca pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, eles estão se aprofundando no coach, desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística. Eles estão estudando sobre crenças limitantes e tudo concernente ao desenvolvimento pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou contra o desenvolvimento pessoal. Eu não sou contra o profissional coach. Se você que está aí do outro lado é um profissional, é um coach ou deseja estudar essa aula, essa área, na verdade, bacana. Eu aprovo, eu concordo. Se você quer ser um profissional dessa área para ajudar as pessoas em algumas coisas, em algumas áreas da vida, faça isso. Eu estudo desenvolvimento pessoal. Eu sei do que eu estou falando. Eu já estudei, eu já fiz treinamentos a respeito disso e já me ajudou em algumas áreas da minha vida. Eu acredito sim que o desenvolvimento pessoal ajuda as pessoas em algumas áreas da vida dela. O que eu não consigo entender e o que eu realmente não aceito é misturar a palestra de desenvolvimento pessoal com pregação e dizer que uma palestra de desenvolvimento pessoal é a pregação da palavra de Deus. E isso não é. Por que eu sou contra a teologia do coach? Vamos entender qual que é o real objetivo do coach. Olha só, o papel do coach é ajudar as pessoas na busca por respostas dentro delas para a concretização de metas e objetivos e principalmente no alcance de grandes resultados. Exatamente por esse motivo em que eu digo que isso não é pregação. Porque o coach ele ajuda as pessoas a realizarem os seus objetivos, tendo em vista que as pessoas olhem para dentro delas mesmas e encontram as respostas para alcançar esses objetivos dentro delas. Ou seja, a teologia do coach
coloca o homem no centro. Logo, se coloca o homem no centro, tira Deus do centro. E nós precisamos entender que nem todas as respostas, principalmente concernente ao mundo espiritual, nós conseguimos encontrar dentro de nós. Algumas respostas nós só encontramos em Cristo. E quando nós colocamos o homem no centro e tiramos Cristo do centro, nós estamos cometendo um grave erro. E é esse tipo de pregação que está matando a igreja de Cristo. As pessoas saem da igreja entendendo sobre inteligência emocional, entendendo sobre crenças limitantes, entendendo sobre os segredos para alcançar o sucesso, saem entendendo tudo isso quando ouvem essas ministrações. Só não sai entendendo como vencer o pecado, porque esse tipo de pregação não fala sobre isso. Entenda que a verdadeira pregação é a exposição da Bíblia Sagrada com a finalidade de propagar o reino de Deus na terra e de salvação de almas, e não o que estão fazendo por aí, dizendo que uma palestra de desenvolvimento pessoal é uma pregação. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração, que na verdade não está levantando, mas que já levantou uma geração. Essa geração que está me assistindo aqui, que realmente ama a palavra e que vai pregar a verdadeira palavra, que vai ajudar as pessoas a irem morar no céu. E você vai ser usado por Deus para ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Então escreva isso no seu caderno. A pregação que desperta o avivamento é a pregação que confronta o nosso pecado. Entenda, meus irmãos, não adianta nós ouvirmos pregações que massageiam o nosso ego. Não adianta nós querermos viver ou despertar um avivamento se nós vivemos ainda em uma prática pecaminosa. Eu sei que nós somos falhos, mas nós devemos constantemente buscarmos a santificação. Eu sei que a carne é fraca, mas como diz aquela frase, a carne é fraca, mas o pecado ele não é vitamina. Então você, pregador, ou você que almeja o ministério da pregação, se você quer ser usado por Deus para incendiar esse país, comece a pregar a palavra de Deus a fim de confrontar os nossos erros, o seu próprio erro, o meu próprio erro e o erro das pessoas, porque esse tipo de pregação vai fazer com que as pessoas se despertem. E aí, quando as pessoas se despertarem, elas vão então se arrepender e aí sim o avivamento virá. Agora eu preciso te falar que pregar contra o pecado é diferente de pregar contra o pecador. Tem muitos pregadores que eles até pregam a verdade, eles até realmente expõem a Bíblia de forma verdadeira, mas são pessoas totalmente arrogantes. São aqueles pregadores que se colocam em posição superior aos demais e fica apontando o dedo, tocando na ferida das outras pessoas. E esse tipo de pregação não gera transformação. Pelo contrário, essas pregações que apontam o erro da outra pessoa é uma pregação que vai deixar as pessoas feridas, machucadas e decepcionadas. Todos nós, seja você pregador ou não, somos sujeitos ao pecado e somos pecadores. Logo, a mensagem que você, pregador, está transmitindo para a igreja não serve apenas para a igreja, ela serve para você também. Então, se você está pregando uma mensagem que confronta o pecado, essa mensagem não está confrontando o pecado somente das pessoas que estão ouvindo, ela está confrontando o seu pecado também como pregoeiro da palavra de Deus. Precisamos aprender a pregar a verdade com amor. Entenda que a transformação ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Ou seja, se você tentar fazer com que a pessoa mude à força, você vai machucar essa pessoa. Ah, Lucas, mas como pregar a verdade sem machucar as outras pessoas? Ora, vamos aprender com Jesus. Jesus ele pregava a verdade para os pecadores sem machucá-los, fazendo eles refletirem. Como, Lucas? Vou te mostrar agora. Veja um exemplo de Jesus confrontando o pecado sem precisar de machucar as pessoas. Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do versículo número 1, a Bíblia diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher que foi pega em ato de adultério e colocaram na frente de Jesus. Eles disseram, mestre, a lei diz que essa mulher deve morrer apedrejada porque ela foi pega em adultério.
E Jesus sabia disso. Só que Jesus sabia também que aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher eram tão pecadora quanto ela. Talvez o pecado daquelas pessoas era ainda mais grave do que o pecado daquela prostituta. E aí Jesus não precisou de apontar o dedo nos fariseus e no mestre da lei e dizer, olha, você errou nisso, você errou naquilo, você também faz isso, você também faz aquilo outro. Jesus não precisou de apontar o erro de ninguém, Jesus não precisou de expor o erro de ninguém, nem de tocar na ferida daquelas pessoas. Jesus simplesmente fez uma pergunta, e essa pergunta fez com que aquelas pessoas refletissem. Jesus simplesmente perguntou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Repare que Jesus faz aquelas pessoas que estão com a pedra na mão olharem para dentro de si, olharem para aquela mulher e dizer, ela errou, ela tem pecado, mas eu também erro e eu também tenho pecado. Ou seja, a transformação na vida daquelas pessoas não foi de fora para dentro, não foi Jesus pressionando, foi Jesus fazendo com que aquelas pessoas, aqueles mestres da lei, refletissem que eles também tinham erro. Ou seja, eu e você, pregadores, nós devemos sim pregar contra o pecado, mas nós devemos fazer isso não no intuito de machucar as pessoas, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre o erro delas. E Jesus fazia isso muito bem fazendo perguntas. Anote aí no seu caderno. Segundo tipo de pregação que desperta o avivamento é a pregação que aponta para Jesus Cristo, que leva as pessoas para Jesus. Entenda, a base da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único que consegue nos remir e nos purificar dos nossos pecados. Logo, nós precisamos direcionar as pessoas a Cristo. Ou seja, após de nós termos uma pregação que confronta o erro das outras pessoas, as pessoas vão refletirem, elas vão realmente reconhecerem os erros delas, vão se arrepender e nós devemos dizer para essas pessoas, olha, o único que consegue perdoar os seus pecados, o único que pode restaurar a sua vida é Jesus Cristo. Então nós devemos direcionar essa pessoa a Cristo. Infelizmente nós temos visto aí pregadores que pregam meia hora, 40 minutos, 1 hora, até mesmo 2 horas. 2 horas de pregação sem falar de Jesus. Fala sobre tudo. Fala sobre vitória, menciona vários personagens da Bíblia, jogam vários chavões de efeito para a igreja dar glória, mas não fala sobre Jesus. Para despertarmos o avivamento, devemos voltar a pregar sobre Jesus. Devemos voltar a pregar sobre o amor de Cristo que Ele fez quando simplesmente se entregou na cruz do Calvário por amor a nós. É essa pregação que vai despertar o avivamento nas nossas vidas e nos dias atuais. Terceira pregação que desperta o avivamento é aquela que anuncia o reino de Deus na terra. Você vai ver nos evangelhos Jesus falando muito sobre o reino dos céus. Repare que Jesus não fala sobre o reino no céu. Jesus está dizendo o reino dos céus. A oração do Pai Nosso, Jesus diz, venha o teu reino. O que Jesus está querendo dizer é que nós devemos anunciar o reino de Deus aqui na terra. Vamos ver alguns versículos, vai aparecer aí na sua tela. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo número 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Lucas, capítulo 10, versículo 9. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes, o reino de Deus está à vossa disposição. Então Jesus ele pregava o evangelho do reino na terra. Mas vamos entender o que é o evangelho do reino. Veja outro versículo. Romanos capítulo número 14, versículo número 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu posso até colocar outras coisas aí. Não é bens materiais, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Anunciar o evangelho do reino na terra é atrair a cultura do céu para as nossas vidas e para a vida das outras pessoas. Perceba que o evangelho do reino é paz, é justiça,
é alegria no Espírito Santo. Perceba quantas pessoas estão do nosso lado, quantas pessoas precisam disso. Pessoas estão sofrendo de depressão, como eu disse anteriormente, que só precisa de receber a cultura do reino dentro delas. Olha, eu poderia ficar horas aqui falando sobre como estruturar uma pregação, eu poderia ficar horas aqui falando sobre vários assuntos relacionados à pregação para te capacitar ainda mais. Porém, nós ficaríamos aqui 5, 6 horas, ou até mesmo mais do que isso, falando sobre esse assunto, e ainda assim não seria o suficiente. Este seminário é apenas 10% daquilo que você pode aprender concernente à pregação. Do outro lado dessa tela tem pessoas que já pregam a palavra de Deus, que já são ministros, como tem pessoas também que nunca pregaram, mas têm um forte desejo de pregar. Como tem pessoas também que está começando agora o seu ministério, mas sente que tem muito a melhorar. E este seminário eu tenho certeza que já vai te ajudar de alguma forma. Mas esse seminário é muito pouco, pelo tanto que você pode aprender. Por isso, nós da Escola Online de Pregadores, talvez você não saiba, nós temos um curso completo sobre pregação. É claro, nada substitui a leitura da Bíblia Sagrada, nada substitui o jejum, nada substitui a oração. Pelo contrário, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu sei disso, prego desde os 14 anos. Eu sei que nada substitui isso. E dentro do treinamento nós enfatizamos constantemente, pessoal, não adianta vocês buscarem muito conhecimento se vocês não orarem, se vocês não buscarem a revelação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, um curso de capacitação ministerial é para te ajudar em algumas áreas, é para te aperfeiçoar em algumas áreas, como por exemplo, estruturar um sermão, organizar suas ideias. Tem pessoas que sabem pregar a palavra de Deus, mas prega de forma aleatória, aquela mensagem que sem sentido, que ninguém entende. Tem pessoas que é tímido, que tem dificuldade de falar em público. O que adianta você ter muita unção se você tem medo de falar em público? Esse curso é justamente para nós desenvolvermos essa área. E nós já abrimos uma turma anteriormente, o pessoal gostou bastante. E nós já vamos abrir daqui a alguns dias uma nova turma. E nessa nova turma nós vamos fazer um preço muito, mas muito especial. E nós vamos disponibilizar poucas vagas para esse preço promocional nessa nova turma. Por isso, se você que deseja pregar a palavra de Deus, ou você que já prega a palavra de Deus e quer se aperfeiçoar ainda mais no conhecimento, eu vou deixar um botão aqui abaixo. Nós criamos um grupo no WhatsApp, onde nós vamos colocar dentro desse grupo de WhatsApp somente pessoas que estão interessadas nesse curso completo. Somente pessoas que estão realmente compromissadas em fazer do seu ministério um ministério de excelência. Se você está compromissado em realmente ter um ministério de excelência, eu quero te convidar a clicar no link aqui abaixo. Automaticamente você vai ser redirecionado para um grupo no WhatsApp. Preste atenção, esse grupo vai ser exclusivo para nós falarmos sobre essa promoção do curso Formando Pregadores de Excelência. Tá certo, pessoal? Eu quero agradecer você por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que eu possa ter colaborado com um pouquinho daquilo que eu sei. Forte abraço e até a aula de amanhã às 8 horas. Não perca porque vai ser sensacional. Até mais!